Deixem-me só fechar ali aquilo. Pá, a ideia é fechar o semestre e gastar pouco tempo hoje, mas não podia, não resisti a mostrar-vos isto que vos vou mostrar, está bem? Não é tema desta disciplina. A gente volta e meia ouve, pá, tanto malta nas aulas como malta na stream a perguntar, pá, e a ocupação dos recursos computacionais, como é que é? E otimizações, não é? A malta fala em otimizações assim de forma um bocado ligeira. Portanto, qual é que é a regra que nós... Viva, como é que estás? Tudo bem? Qual é que foi a regra que a gente impôs desde o início na disciplina? Qual foi a regra? Lembram-se? Uma das regras. Isto é o primeiro semestre, mas qual foi uma das regras principais que nós identificámos quando começámos a criar soluções? As mutações. A mutação que nós aceitamos na disciplina é esta. A única mutação que nós aceitamos é esta. Nesta disciplina, ok? Vamos aqui à função main. São estas. Este é o único var que existe na minha solução, que está aqui do Pacman. E o que nós vos dissemos... Como é que é? Estás bem, Pablito? O que nós vos dissemos foi exatamente isso. É proibido usar mutações que não sejam naquele sítio. Portanto, qual é que é o modelo de programação que nós estamos aqui a usar? Estamos a dizer o seguinte, a cada momento em que eu preciso provocar alterações ao estado do mundo, no caso é o Pacman, o que é que eu faço? Crio uma nova versão do estado do mundo. Ok? E guardo a nova versão do estado do mundo aqui. Um exemplo é este. Portanto, o world do step produz um novo mundo e guarda-o ali. Ok? E é redesenhado esse novo mundo. Que preocupações é que nós tivemos? Bom, tivemos preocupação de não andar a redesenhar coisas à toa. Não é? Portanto, não andamos a redesenhar as partes do ecrã a granel. E também não andamos a desperdiçar. O que nós fazemos é, garantimos que a mutação aparece aqui num único sítio e sempre que queremos alterar, provocar alterações ao estado do mundo, mudamos, em vez de alterar o objeto existente, criamos um novo. Okay? Isto pode ser visto, deixem-me pôr isto a correr. O que é que eu vos vou mostrar? Vou-vos mostrar a execução. Obrigadinho, Rodrigo, estás bem? Vou-vos mostrar a execução usando uma ferramenta que vocês vão usar para estudar estas coisas no quarto semestre. Está bem? Portanto, o quarto semestre é um semestre que é dedicado à desconstrução dos mitos, a olhar para a execução realmente, tanto no sistema operativo, ou num sistema virtual, não é? Ou numa máquina, uma execução manager, como isto se chama, enfim, uma máquina virtual Java, concretamente. O que é que eu vou fazer? Vou pôr a executar o meu Pacman, está bem? E vou pô-lo a executar com isto, com uma ferramenta que se chama Visual VM, está bem? Que é uma ferramenta que serve para observar a execução numa máquina virtual, está bem? Eu chego aqui e digo, mostra-me lá aí o... Ele está a arrancar. Entretanto, o meu Pacman já está a fazer coisas, está bem? Perdoem-me aqui os flashes repentinos, deixa onde é que está o Pacman. Está aqui. O Pacman está todo entretido a fazer coisas. Certo? Portanto, isto aqui, por acaso o som não está... o som está ligado, não é? Mas agora, se vocês verem, não morro. O Pacman não morre, mas eu já tenho um movimento, eles vêm em direção a mim. Querem ver? E agora, à medida que eles se aproximam de mim, se eu comer uma pellet destas, eles já estão a fugir. Portanto, já tenho aquela lógica que eu vos falei, que é eles já estão a fugir. Foge, eles fogem de mim, está bem? Ainda não tenho depois aquela animação que eles ficam a pescar durante uns momentos antes de retomar o modo de vêm atrás de mim. O algoritmo que estou a usar para virem atrás de mim não é especialmente arguto, não é especialmente elaborado, é simples. Depois hei de brincar um bocadinho com isso, mas para já é isto que temos, tá? Estão a ver? Ele é imortal, o Pacman. Portanto, não morre, certo? O que é perfeito. Porquê? Porque isto pode estar a executar ali a granel. Ó, vou deixá-lo a executar, está bem? Vou deixá-lo a executar, mas antes vou olhar para esta ferramenta e vou chegar aqui e vou fazer isto. Está bem? O que é que esta ferramenta vai fazer? Vai observar a execução disto. E vai monitorar a ocupação de recursos, nomeadamente os dois recursos em que eu estou aqui interessado especificamente, é processador e memória. Está bem? Se olharmos para aqui, o que é que a gente vê? Vemos isto. Vou deixar aqui a correr. Está bem? Entretanto, o que é que eu vou fazer? Vou revisitar aquela ideia de como é que nós usamos memória. Está bem? E volto a dizer, vocês vão estudar isto com algum preceito nas disciplinas adiante. Aqui pareceu-me boa ideia,
pareceu-me boa ideia é para mostrar e para servir também para desmistificar algumas ideias que a malta tem e que estão, na verdade, erradas. Sobretudo malta que já teve contacto com a programação antes desta disciplina, ok? Em cenários em que não usou esta restrição que nós estamos a impor, que é proibida a mutação noutro sítio que não seja na função main. Porquê é que nós impusemos essa mutação? Por uma razão simples. Por simplificação. Já falámos sobre isso, as questões de equivalência, de identidade e IAB7. Aquilo vai continuar, está bem? O que é que nós estamos aqui a ver? Ocupação de processador. E estão a ver que em termos de ocupação de processador, isto está nas lonas, tranquilíssimo. Já agora, o que é que está a acontecer? Já vamos revisitar o que é que está a acontecer a 40 vezes por segundo. 40 vezes por segundo já vamos ver o que é que está a acontecer, está bem? Para já ele está aqui sossegado, eu vou deixar a correr, a correr, a correr. Portanto, o CPU, pelos vistos, isto não faz nada de especial. E porquê? Porque tivemos o cuidado de garantir que só vamos pintar de facto aquilo que é preciso pintar. Só vamos alterar de facto aquilo que é necessário alterar. E a memória? A memória cresce, 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 cresce. Valha-nos Deus, não é? Isto é um comilão de memória. Vamos falar um bocadinho sobre isto. Vou deixar ficar, está bem? Vou deixar ficar. Vou revisitar a seguinte ideia. Já vou ter que tirar o casaco, mas pronto. Antes começo para aqui a ferver. Quando a aula começa aqui a mexer muito, começa a ficar cheio de calor, com os calores. Pá, o tempo está todo marado. E então, dizia, eu vou fazer aqui uns... Como é que nós promovemos alterações ao estado do mundo? Assim, vou para as folhas do grafo. E o que é que são as folhas do grafo? O que é que representa uma coordenada? Movimento. Movimento é muito bom. Ora, era uma vez uma coordenada que é composta por... Uma coordenada que é composta por um par de inteiros. Criar. Não liguem a isto, está bem? Ups, não liguem a isto. Esta é a minha versão, que tem aqui umas coisinhas que eu me esqueci de tirar e, portanto, isto não é exatamente aquilo que vocês aprenderam, mas não se preocupem muito com isto. Mas, de resto, é uma data classe com duas coordenadas. Dois inteiros. Trivial. Sempre que eu quero criar uma nova coordenada, o que é que eu faço? Copio uma e troco o valor que está em causa. Pá, formas de trocar essas coordenadas são isto. Exemplos são estes. Eu não vou revisitar todos os tipos, ok? Estou a chegar às folhas, ao mais elementar. Às folhas do grafo. E isso é onde? Isso é aqui, movement. Ok? Portanto, eu aqui vou fazer o quê? Olha, soma a uma coordenada outra. Como é que eu faço isso? Então, para somar a uma coordenada a outra, eu não altero a coordenada inicial. Isto não é destrutivo. Produz um novo objeto de coordenada. Está bem? E é exatamente... Viva, como é que é? Como é que estás? E é exatamente isso que vai acontecer sempre. As páginas estão... Dados. E o que é o herói? Epá, olha, é uma coordenada, é uma direção, é para onde estou a olhar, é a direção para onde quero ir e é uma coordenada onde eu estive. Portanto, do ponto de vista gráfico, é isto. Era uma vez um herói que tem uma coordenada, que são dois inteiros, 1, 2, isto é o et, tem outra coordenada, que são mais dois inteiros, isto é o prev et, tem uma direção e ainda outra direção, isto é o facing, isto é o intent e isto é o herói. Sempre que eu altero algum dos elementos do herói, o que é que acontece? Crio um novo herói e o que é que muda? Se mudou o et e o prev, então o et passa a olhar para o novo, o prev passa a olhar para o novo, et, prev, mas se porventura ele se manteve a olhar para o mesmo lado e a pretender mexer-se para o mesmo lado, como é que ficaram o prev e o facing? E sim. Ok? Portanto, o que aconteceu foi que o novo objeto não ocupa, o novo espaço ocupado não é duas vezes isto. As partes do objeto que não mudaram, o copy reaproveita. Percebem? Estás a fazer o sobrolho. Imagina que o Pac-Man está a mover uma direção. Certo? Ele está a deslocar-se assim. O que é que está a mudar? Ele está a fazer... O facing é sempre o mesmo e o intent é sempre o mesmo. O que é que está a mudar? O et e o prev et. Porque o prev et é a posição anterior. E, portanto, se eu mudo de posição agora, também tenho que mudar a anterior. Isto quer dizer que são dois novos objetos que representam a coordenada onde eu estou e onde eu estive. O onde eu estive, na verdade, não é bem isto que acontece.
Porquê? Porque se nós formos ver, o que é que vamos ver? Sempre que dizemos que mova-se o herói, eu digo que o prev et é o atual et. Quer dizer que este prev não é novo, mas, na verdade, é isto. E já vos vou mostrar o código onde isso se faz. O que eu estou a tentar dizer que a forma como nós estamos a criar novas instâncias não é, na verdade, o resultado da ocupação de memória, não é, na verdade, duplicar a memória ocupada. Não. É aproveitar tudo o que permaneceu idêntico e é criado um novo valor com aquilo que é novo. Estão a ver a ideia? Isto aplica-se a todo o grafo, até ao mundo. E o que é o mundo? O mundo tem uma arena, tem os fantasmas, tem o herói e cada um deles tem esta traquitanada toda. Portanto, na verdade, entre cada step, não acontece eu recriar o mundo por completo, no sentido de, se eu ocupava X bytes, não passei a ocupar 2 vezes X bytes. Percebem? Não é verdade isso. Ok? Isto é o que está a acontecer a cada 40 vezes por segundo. Porquê 40 vezes por segundo? Porque esse é o tamanho, é o nosso frame rate. É o frame rate do nosso joguinho, está bem? Ele continua aqui contente da vida. O programa que estou a fazer é o Pac-Man. Continua contentinho da vida aqui, não é? Imortal, e portanto está fixe. Continua aqui imortal, o som está tirado, mas o som está tirado no computador, vocês não ouvem, mas ele está a tocar. E continua. Certo? 40 vezes por segundo, calcula um novo mundo, desenha um novo mundo. Calcula um novo mundo, desenha um novo mundo. 40 vezes por segundo. Está bem? O resultado é este, da execução é este. Força! E o que é que eu estou aqui a ver? Viva! O que é que eu estou aqui a ver? Estou a ver a ocupação do processador está sempre, quase sempre, tranquila. Vou pôr aqui. Vão ver? Olhem a ocupação do processador. E estou a fazer coisas 40 vezes por segundo. Hein? E que coisas é que são? O que é que eu tenho que fazer? Tenho que ver se o Pac-Man se está a mover ou não. Se estiver a mover, tenho que calcular o sítio para onde ele vai. Se ele se mover, o que é que tenho que fazer a seguir? Tenho que calcular as consequências das suas ações, do seu movimento. Mas, se porventura os fantasmas estão a mover, também a forma como eles se movem é determinada por uma série de fatores, nomeadamente se estão no modo scatter, do fujam, que se faz tarde, ou não. Estão a ver? Portanto, há uma série de aspectos que estão a ser considerados 40 vezes por segundo. E o processador, tranquilo. Está bem? Portanto, isto era a primeira coisa que eu vos queria mostrar, que é verdade que estamos a fazer muita coisa 40 vezes por segundo, mas também é verdade que aquilo que estamos a fazer é o que é estritamente necessário e isso significa que sobra muito tempo de processador, porque o processador faz muitas operações por segundo. Ok? Isto não quer dizer que se possa desperdiçar. Eu tive o cuidado de garantir que a cada cálculo do mundo só fazia o que era estritamente necessário. Está bem? O outro aspecto é o da ocupação de memória, cujo resultado, como eu já argumentei, é a simplicidade. Portanto, qual é que é o modelo de programação que nós trabalhamos aqui? O modelo de programação que nós trabalhamos é comum às linguagens com estas características. Eu peço memória ao sistema. Já agora, como é que eu peço processador ao sistema? Para já, a única forma que vocês conhecem de pedir processador, o que é pedir processador? É pedir para que sejam executadas coisas. A única forma que a gente tem de fazer isso é a forma implícita, que é eu escrevo uma função main que agora chama todas as outras. Essa função main é chamada pela máquina virtual quando isto começa e agora essa chama todas as outras que eu preciso. É a única forma que eu tenho de pedir processador. Existem outras e vocês vão aprender, está bem? A fazer isso. E que formas é que eu tenho para pedir memória? Tenho uma forma que é declarando variáveis locais. Quando eu declaro uma variável dentro de uma função, eu estou a dizer preciso daquele espaço. Quando é que aquele espaço é libertado? Automaticamente, fruto da execução, quando a execução da função, a chamada à função, termina. E que outras formas eu tenho de pedir memória? Já agora, essas variáveis locais que residem, que resultam de eu declarar variáveis numa função, têm um tempo de vida que é estritamente o da execução da função. Okay? Estão numa estrutura de dados suportada pelo hardware que se chama stack. Tá bem? Vocês vão ver isso noutras disciplinas. Chamam-se variáveis que estão em memória automática.
As outras, que outras? Esta. Lembram-se de eu vos ter dito, não é? Aqui, quando eu faço isto, há a variável mundo, world, esta, que está no stack. E existe esta, que aqui está, aquele grafo, aquelas bolas com setas, que é este mundo, que reside numa outra zona de memória que se chama IP. O IP é a zona de memória onde a aplicação pode fazer solicitação de memória. A aplicação pode dizer, olha, eu preciso de um pedaço de memória. E esse pedaço de memória é alocado, é obtido a partir da zona de memória IP. Está implícito aqui, por força de eu criar um objeto que é uma instância de uma data classe. Okay? Implicitamente isto vai residir em IP. Está bem? Qual é que é a ilusão que este modelo de programação fornece? É que o IP é infinito. Eu nunca me preocupo em libertar. Pois não. Eu nunca disse, já não preciso. Liberte-se. Não. Eu limito-me a dizer, a largar. Imaginem que, do ponto de vista da programação, o que eu estou aqui a fazer é, uso o que tenho a usar. Quando já não preciso, largo para o chão. Deixo cair. Vem alguém e limpa. Está bem? Porquê? Porque assim, simplifica a minha tarefa de programador. Eu limito-me a pedir, a solicitar o que quero. Aqui, a dizer, por favor, dá-me um objeto mundo. E arranja o espaço necessário para esse objeto mundo. Está bem? Quem é que é responsável por recuperar aquele espaço que eu pedi e já não estou a usar? Ou seja, que larguei para o chão. É o tipo que já vos falei dele, chama-se Garbage Collector. Querem ver o Garbage Collector em ação? Estou a ver aquele dente de serra, que ali está. Isto é a memória que foi gradualmente sendo dada como ocupada. Na verdade, a minha aplicação não está a usá-la toda. Pediu-a, foi pedindo mais, pedindo mais, pedindo mais, pedindo mais, pedindo mais, até ao ponto em que o Garbage Collector viu, espera aí que estão-me a pedir muita memória, e eu já estou a chegar a um limiar que é quase 2/3, é mais de metade da memória disponível. Já me pediram demasiado, se calhar é melhor executar a ver se há aqui espaço que já não está a ser usado. E é isso que acontece aqui nesta transição descendente abrupta. Que é, na verdade, eu em cada momento só tenho um mundo. Todos os outros mundos intermédios já foram largados, não é? Já não os uso para nada. Porque eu estava com a variável world a olhar para este mundo, assim. Vou fazer assim, apagar isto tudo. O que eu estou a dizer era uma vez um mundo sofisticadíssimo, uma coisa do caraças, e há um momento subsequente em que esta variável já está a olhar para o outro mundo. Este mundo e este têm coisas partilhadas entre si, como eu mostrei há pouco, e este deixou de ser usado. Mas este já não está lá. Quer isto dizer, toda esta memória, mais tarde ou mais cedo, vai ser recuperada. Toda esta memória ocupada aqui vai ser recuperada. E é esse o fenómeno aqui. Está bem? Em que circunstâncias é que isto nos pode correr mal? E uma vez mais vocês vão estudar isso. Se eu estiver a fazer retenção desnecessária de memória, isto é, eu estou a guardar aquelas coisas que não preciso. Sou uma espécie de hoarder, não é? Acumulador, que acumula coisas que não precisa delas para nada. Aí há problemas. Ou então, quando as minhas solicitações de memória forem exacerbadas, forem demasiado exigentes, a ponto de o Garbage Collector ter que estar sempre a trabalhar. Está bem? Portanto, isto que acontece é, nos bastidores, sempre que é preciso, eu peço mais memória, e se porventura é-me dada essa memória, e se for ultrapassado um dado limiar, então o que é que acontece? O Garbage Collector entra em ação e vai recuperar essa memória. Está bem? Reparem ao tempo que nós estamos aqui a executar esta brincadeira. Já estou aqui quase 20 minutos e estou quase a terminar. Isto continua aqui a executar, a criar novos mundos a cada 40 novos mundos por segundo. Ok? Está bem? Portanto, porquê é que eu vos estou a mostrar isto? No fundo, para desmistificar um bocadinho. Isto de fazer otimizações é para quem sabe o que é que está a fazer. Ok? Não se faz otimizações no primeiro semestre. Está bem? Porque a malta não sabe o que é que está a fazer. Pá, desculpa, mas é verdade. Está bem? Eu sei que... Só não precisavam de um curso inteiro, não precisavam de 3 anos e mais uma vida toda a estudar. Percebe? Não é... Não se fazem otimizações. Tipo, que otimizações é que fazem sentido? Evitar trabalho desnecessário. E sim, faz sentido. Agora andar a guardar variáveis e a alterar variáveis à toa, só porque a gente tem uma percepção errada daquilo que é de facto a execução, não faz sentido. Está bem? Portanto,
Não quer dizer que vocês adiante não vão lidar com mutações noutras circunstâncias. Vão, pois. Mas a razão pela qual esta regra existe no primeiro semestre é porque assim nós garantimos alguma simplicidade. E o que é que objetivamente perdemos? Não muito, se repararem, não é? Porque, reparem, isto até é relativamente exigente. Estamos a fazer muita coisa. 40 novos mundos por segundo. Isto anda aqui tudo a mexer que nem uns doidos, certo? E todavia isto está tranquilo. Está bem? Pronto, isto era o que eu vos queria mostrar. Isto agora não termina, naturalmente, mas o que vocês veem, isto que aqui está, se nós olharmos para o baseline, o que é o baseline? É isto que aqui está. Estão a ver? É as partes, os limites inferiores. Deixa eu ver se eu consigo fazer zoom a isto. Deixa eu ver se eu consigo fazer zoom a isto. Se eu tirar o CPU, as classes e as threads, consegue-se fazer zoom. Estão a ver? Isto que aqui está chama-se working set. E o working set é o volume de memória que existe sempre, mínimo, que existe sempre a ser usado pela minha aplicação. O working set é realmente o custo computacional de memória do meu programa. Está bem? Isto que aqui está são dados que são usados temporariamente, é espaço de memória que é usado temporariamente. Está bem? Só tenho que ter cuidado é com a frequência, com a pressão que eu coloco no garbage collector. Imagina, se eu tirar muito lixo para o chão, não há almeidas que resistam, não é? A malta não consegue limpar o chão ao ritmo que eu sujo. É só isso que estamos aqui a discutir, está bem? No nosso caso, reparem, é preciso ter muito mau jeito para produzir demasiado lixo a ponto do garbage collector não se conseguir safar. Pelo menos não nesta altura, não é? Ele está aqui a trabalhar. Sempre a trabalhar. E eu aqui a falar, beca, e o tipo sempre a trabalhar. Está bem? Pronto, era isto que eu vos queria mostrar, no fundo, para que vocês ganhem, comecem a ganhar alguma sensibilidade para a execução, mas vocês vão estudar estas coisas com algum detalhe no quarto semestre. Vão estudar um bocadinho de programação de nível de sistema com C em PSC, se calhar em AC também um bocadinho, ok? E depois vão elaborar adiante no quarto semestre e depois, posteriormente, no quinto semestre, este tipo de coisas. Está bem? Pronto, era isto que eu queria dizer. Vou fechar a loja, vou dar a ficha de avaliação, vou-me despedir do pessoal por este semestre. Já chega, estou cansado. Foi um semestre cansativo para mim, estou a ficar velhinho. Vou voltar no próximo verão. Vocês não vão ser meus alunos no próximo inverno. Não vão ser, porque eu vou dar uma disciplina de quinto semestre. Portanto, a gente só se vai encontrar mais para a frente. No próximo semestre vou dar Android, está bem? Vocês podem ver que eu vou dar as aulas online, portanto podem, só por curiosidade, espreitar o que é que acontece no quinto semestre, está bem? Mas é só por curiosidade, não faz sentido admitirem que vão perceber tudo o que lá vai acontecer, porque não dá, porque a linguagem, a forma como eu me expresso, é adequada à malta do quinto semestre, percebem? Portanto, é uma conversa um bocadinho mais elaborada. Está bem? Vá, pessoal, fiquem bem, abraço, vou desligar e vou passar a ficha, está bem? Vá, fiquem bem, abraço, obrigado pela companhia. E grande a Pacman, eu vou continuar a fazer o Pacman e já agora, se quiserem, mesmo vocês, se quiserem espreitar, podem ir espreitando aqui, está bem? No meu GitHub, no meu GitHub tenho lá coisas, podem ir espreitando, está bem? Vá, pessoal, fiquem bem, abraço. Desligar aqui o estaminé, esperem lá.